Uma música que há muito tempo eu não canto aqui. Como eu sou um bom cantor, eu vou tentar cantar. Mesmo sendo assim, não é possível, maestro, eu preciso de você. Eu reconheço que não tenho capacidade para tocar e nem cantar. Eu tenho outros dons, mas esse eu não tenho. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Não é esse o tom não, filho. Não pega o meu tom não. É você que tem que me dar o tom. Eu vou no teu, não vai no meu não. Vamos ficar em pé um minuto? Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Tantas falhas, né, irmãos? Mesmo sendo falho, Quantas falhas? mesmo sem merecer, Mas Ele Deus me ama. Ele não nos deixou. É um amor incondicional. Sem eu estou forte, sem eu estou de pé, Sim, Deus me ama. o amor não é resultado do que eu sou, mas do que Ele já fez por mim. Eu estou caindo, Ele não deixa de me amar. Que se alguém nessa manhã esteja caído, Ele está dizendo: eu te amo, eu amo a sua vida. Seu perdão, O que seria de mim? Ele me amou tanto que entregou o seu filho. Para quê? pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande. E o que mais? Incondicional. Levante as tuas mãos e diga: Ele me ama. Me ama e está sempre De braços abertos pra mim. Deus me ama. Ele me ama, Seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e está Sempre de braços abertos pra mim. do jeito que você é, o Senhor não deixa de te amar, mesmo sendo assim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou caindo, Deus me ama. Esse amor ninguém pode nos oferecer a no seu Senhor. se estou fraco, Se eu estou caído, E aí? Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, Sem perdão, o que seria de que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu
sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Pode se sentar, querido. Hoje, normalmente meu filho agora, não sei o que está acontecendo com ele, ele está ligando 4h30, 5 horas para conversar comigo. E ele ligou essa madrugada. Aí como eu já despertei, eu disse, Senhor, eu já vou ficar por aqui. E se o Senhor me der uma palavra, eu vou correr. Pode sentar, queridos. Eu disse, eu quero uma direção do Senhor, se devo ir ou não. Porque eu tenho uma reunião depois e eu quero estar inteiro para o Senhor. Graças a Deus estou aqui inteiro, irmão. Eu fui, corri os 5 quilômetros, ainda vim correndo que ninguém me deu carona até aqui. Então eu disse, Deus, aí passa uma irmã, pastor, oi pastor. Eu disse, irmã, me dá uma carona, daqui a pouco o senhor vai estar lá, né? Vou. Ela me viu toda molhada, você acha que ela ia pôr eu dentro do carro? Mas eu cheguei a tempo, irmão. Como alguns irmãos chegaram atrasados, vocês estão errados, tanto quanto eu. Mas vamos conversar um pouco. Qual é o propósito de eu estar aqui? Se você não souber isso, a tua vida, ela não vai funcionar. E às vezes eu encontro cristãos já familiarizados dentro de igrejas evangélicas, já sem nenhum despertamento mais, já acostumados com cânticos, com as orações, aliás, orações não monólogos, só eles que falam. Deus não tem nem tempo de falar, porque a hora que eles falam amém, eles já vão fazer o que lhes interessa. Não há um diálogo, e diálogo tem a ver com você parar um tempo, ler a palavra, falar com Deus, pedir uma palavra, aquela palavra que é uma palavra. Quando você pega a Bíblia e abre, ela ainda é só um logos para você, ela não é uma palavra rema. Então depois que você ora, depois que se conversa com Deus, você vai à palavra, medita na palavra, essa palavra ela se torna uma palavra rema, que ela é aplicada diante da situação que você está vivendo. E aí você diz, Senhor, essa é a promessa para mim, eu me apoio nela, eu vou viver por ela, é isso que vai me sustentar. E aí você põe a tua fé nesta palavra, porque uma fé que não é misturada com a palavra não serve, ou o inverso, uma fé sem a palavra não tem sentido. E o que acontece hoje é que as pessoas estão confiando mais nos seus problemas, na desgraça, do que na solução. E há um personagem bíblico que eu quero conversar, que ele tem um perfil muito jóia, bacana, porque às vezes nós estamos nessa situação. É Gideão. Ele foi desenhado com propósito, ele foi criado com um projeto específico de Deus, e ele se perde no meio do caminho. Aliás, Israel se perde. Israel tinha promessas, queridos. Sabe, Israel já tinha vencido muitos e muitos inimigos. Para vocês terem uma ideia, exércitos poderosíssimos. E o povo não entende quando o Senhor diz assim que eles venceram o Egito. O exército do Egito era algo tremendo. E nesses dias Deus tem me falado de uma forma sobrenatural, uma palavra rema para a igreja, para pessoas, que o inimigo que você está enfrentando, Jesus já enfrentou, ele já foi derrotado, ele já foi derrotado, ele já foi, e você tem que entender isso. Você não tem que ficar acuado, pressionado, ameaçado, a despeito de qualquer circunstância. Mas pastor, eu estou numa circunstância que o senhor não está. Eu estou também. Mas ela não me dirige mais. Ela não tem poder de direcionar a minha vida.
Quem tem poder de direcionar é o Senhor. Eu não sei como, não sei a hora, mas eu sei que Ele está operando maravilhas. Eu vivo disso, irmãos. Eu vivo de expectativa. Irmãos, se você não viver dessa expectativa, você não tem futuro. Você se suicida, você se divorcia, você acaba com tudo que você tem. Se você não for na palavra, você fica louco com as informações que chegam a você. Juízes capítulo 6 fala assim, verso 1: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Sabe o que são 7 anos? Como consequência de uma desobediência. 7 anos vivendo numa cova. 7 anos vivendo escondido. Por quê? Porque desobedeceu. Porque não quis cumprir uma ordem do Senhor. E diz o verso 2: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Um povo que Deus prometeu defender. Olha a situação. Um povo que diz: o Senhor, eu vou te defender, tu vais comer o melhor, eu vou ser a tua sombra, eu vou dar ordem aos anjos a teu respeito, eu vou prolongar os teus dias, peste não vai chegar na tua casa, 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, não importa quantos mil, mas todos vão cair. Se eu sou por você, quem será contra você? Esse é o povo que Deus disse: eu vou te defender. Mas aonde eles param? Onde eles ficam? Eles ficam nas mãos dos midianitas. Um povo que está escondido. Deixa eu lhe falar, Deus não te trouxe aqui nesta terra para sofrer. Ele te livra de qualquer suicídio. É só você se render a Ele. Há pessoas que estão na beirada do suicídio, seja financeiro, seja do seu casamento, seja dos relacionamentos interpessoais. Pessoas estão quebrando com tudo, porque elas não entendem o porquê que elas vieram aqui nesta terra, e vivem numa desobediência a Deus, e agora se escondem de tudo, têm medo de tudo. Esta era a vida desse povo. Foram fazendo coisas que Deus não tinha mandado fazer. Foram fazendo coisas aleatoriamente. Viraram o seu nariz e disseram: olha, o meu conselho sou eu que dou, sou eu que faço, sou eu que acho. Fizeram tudo contrário. Ficaram na desobediência, ficaram numa situação caótica. 7 anos. Porém Deus disse que nada poderia derrotá-los. Nada. Só eles mesmos. Querido, pensa bem. Esse é o povo que viu os muros de Jericó cair. Esse é um povo que viu coisas grandes do Senhor. E por que o Senhor está falando desse povo? Porque nós também temos o mesmo perfil. Às vezes estamos bem e de repente estamos com a cara amarrada. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa. Querido, sabe qual é o fundamento disso? É porque você deixou os caminhos do Senhor. Então, agora qualquer batalha para você se torna uma coisa que você não suporta, que você diz: não vou dar conta. E entra o medo. E quando entra o medo, a primeira coisa que nós perdemos chama-se a nossa identidade. Aliás, o mundo hoje, queridos, o mundo, as pessoas não têm mais identidade. Estão com problema de identidade, não sabem se são homens, se são mulher. Tem mulher que quer ser homem, tem homem que quer ser mulher. Perderam sua identidade. E aí que é o grande problema. A desobediência roubou a sua identidade e a sua estabilidade. Eles eram estáveis.
Mas quando nós caímos no pecado, o inimigo, a primeira coisa que ele faz é que a nossa identidade, ela se perca. E aí nós não sabemos mais quem nós somos. Por que nós somos criados? Qual é o propósito da nossa vida aqui? Nós não sabemos. Quando andamos longe do Senhor, a primeira coisa que acontece conosco, eu não sei mais qual é a minha posição. Qualquer coisa nos abala, qualquer enfermidade nos derruba, qualquer crise nos aprisiona. Uma pessoa, quando é governada pelo erro, querido, ela acha que nunca mais ela pode deixar aquele erro. Essa, já estou no erro, um erro chama o outro, ou a Bíblia diz um buraco, ou um pecado chama outro pecado, e ela acha que nunca mais vai sair daquele pecado. Sua identidade foi embora. Só que Deus te criou com um propósito definido. Deus te criou, Ele te criou, e a Bíblia diz em Salmo 8, verso 5, Ele colocou a sua glória e te coroou com honra. Ele te criou para vencer o pecado. O propósito do Senhor não era para você ser derrotado pelo pecado. Ele não te pôs aqui nesse mundo para você dizer: o pecado me venceu, o pecado está sobre a minha vida, eu não aguento as tentações. Querido, Deus te criou com uma forma excelente. Porém, as pessoas se separaram de Deus e a sua identidade se foi. E a primeira coisa que acontece chama-se insegurança. Quando você tiver esse sinal sendo colocado na tua vida, está sinalizando insegurança, volte-se rápido para o Senhor. Volte rápido. Se você está vendo uma instabilidade começar, volte para os pés do Senhor. Não avance. Satanás quer te roubar também, não é só a identidade, mas também o propósito que Deus te criou. E para que Deus te criou aqui nesta vida? Deus te criou, te desenhou para você vencer todas as tentações. Olha o que diz o verso 3 de Juízes capítulo 6. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham com gafanhotos, e tanta multidão, que não podiam contar. Eram muitos contra eles, muitos. Quantas pessoas estão aqui hoje, nessa manhã, que tanta coisa tem se levantado na tua vida, mais uma. Como é que eu vou ficar, Senhor? Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E diz o verso 7, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel, o Senhor é o Deus da misericórdia. Sabe, você pode estar numa situação de erro, mas quando você clamar ao Senhor por misericórdia, Ele vem sobre a tua vida com amor. Ele não vem com juízo, Ele vem com amor. Quantos querem esse amor sobre a sua vida? Deus é o Deus do amor. Tudo porque eles desobedeceram um tempo. E o tempo da desobediência, eles viveram as faltas, viveram escondidos, porque não fizeram o que Deus mandou eles fazerem. Não fizeram, não cumpriram o propósito pelo qual eles nasceram. Você sabe por que você nasceu? Para ser alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Você não é qualquer um. E o verso de número 8 diz o seguinte: enviou o Senhor um profeta. Ele disse: o Senhor enviou um profeta para recordar. Sabe o Egito? Eu já venci por vocês lá. Viu que eu fiz subir seus pais da servidão, livrei vocês das mãos daqueles que oprimiam. Eu expulsei diante de vós, dei a sua terra. Eu sou o Senhor o vosso Deus. Não temais os deuses amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste os ouvidos à minha voz. Sabe, Deus tem falado e às vezes você não quer ouvir. Você está com pressa, você sai de manhã, você sai de casa, você não tem mais tempo para Deus, e depois você quer ver Deus operar. Não tem como, irmão. Fala para o teu irmão:
Deus sempre vai enviar alguém para recordar a minha identidade. Pode glorificar a Deus? Deixa eu lembrá-los, Deus já fez maravilhas na tua vida ou não fez? Fez? Eu só estou lembrando. E por que Ele não está fazendo agora, pastor? Por quê? Por causa de você. Acorda. É isso que o Senhor estava falando para eles. Eu tenho promessas ainda, as minhas promessas estão sobre vocês. Eu já livrei vocês do exército egípcio, poderoso. Todos que lhes afligiam, eu estou disposto a fazer isso por vocês novamente. Querido, o que você está fazendo hoje, a decisão que você toma hoje afeta a tua vida para sempre. Talvez você não entenda isso. A tua vida começa a ser afetada. A decisão que você toma de seguir a Deus vai afetar o teu futuro. Mas a decisão de você endurecer teu coração, presta atenção em mim. Você está levando a tua vida para essa direção. Talvez você não esteja fazendo o que é correto hoje. Por isso a tua identidade começa a ser uma identidade estranha. Se você não está fazendo algo que Deus te chamou para você fazer, você está fora do plano de Deus, está fora da vontade de Deus, e você vai ter um custo alto para isso. Você acha que não tem? Quando Deus te chamou para fazer algo e você não faz, quando Deus disse assim, venha, se santifique, se separe, desligue essa televisão, saia daí, me dê mais tempo, você está andando segundo o teu conselho, deixa eu lhe falar, lá na frente a tua vida será atingida. Talvez você esteja fazendo algo que Deus nunca te chamou para fazer, esteja numa profissão extremamente errada. Por isso que eu digo a vocês, eu digo a cada um que está aqui nessa manhã, olha, às vezes você olha aí fora, as pessoas não querem mais ser a mulher que é mulher diz, não, eu cansei, quero ser homem. Às vezes se encontra um amigo seu, joia, gente boa, casado, diz, não, agora eu quero virar mulher. Não, eu cansei de ser homem. Você foi criado assim. Deus te desenhou com um propósito. Querido, a Bíblia diz que lá em Isaías capítulo 5, verso 20, se eu não estou enganado, as pessoas estão chamando o mal de bom e o bom de mal. Mas o Senhor disse, ai desses que estão falando que aquilo lá, que eu já condenei, que é mal, estão dizendo que é bom. Isso é um juízo sobre as pessoas. As pessoas estão dizendo que o doce é amargo e o amargo é doce. Está todo mundo com a cabeça virada. Está ou não está? Queridos, isso é falta de identidade. Qual é a tua identidade? Qual é o desenho que Deus fez de você? Qual é a função que Ele quer que você viva? As pessoas estão fazendo cursos, param na metade dos cursos, sabe, abandonam tudo. Sabe por quê? Porque a identidade, ela não se identificou com aquilo. Porque não perguntou a Deus. Por isso que você faz afeta a tua vida e de muita gente. Cuidado, Satanás sabe que estamos aqui nesta terra e que nós temos um propósito definido. Ele não quer que você saiba que há um propósito definido na tua vida. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um plano. Necessitamos nos reconectar com Deus, para saber, Deus, qual é a tua vontade. Você levanta de manhã e vai fazendo o que quer. Não pergunte qual é a vontade de Deus. Não dá tempo. Mas esse é o projeto de Satanás. Não deixar você com tempo de perguntar para Deus qual é a direção, qual é a luz, qual é a decisão que eu tenho que tomar, Senhor. Recupere, querido, nessa manhã, a tua identidade. Deus
Deus não te criou para você levantar cedo, comer, dormir, ter coisas. Deus te criou com um propósito definido. Conheça teu propósito, senão você nunca vai conhecer a sua identidade. O que Deus mandou você fazer? Certa vez Deus encontra um povo que, Senhor, eu fiz isso em teu nome, até no nome do Senhor você tem que tomar cuidado. Ele disse, não te conheço, não mandei fazer nada disso. Senhor, mas eu fui visitar lá no hospital, não mandei. Mas eu expulsei um demônio ali, não mandei. Não era este o propósito. O propósito é você me ouvir. E quando você não me ouve, a sua vida fica do jeito que ela está. Ouvir Deus. A Bíblia diz que tudo que for nascido de Deus vence o quê? Vence o mundo. Obrigado. 1 João capítulo 5, verso 4. Diz a palavra de Deus, porque quantos que já nasceram novamente em Cristo? Estou afirmando para você o que está dentro da palavra. Vamos ler. Porque diga, eu que nasci de novo, eu já venci. E esta é a vitória que vence a minha fé. Às vezes você deposita a tua fé em coisas erradas. Você tem que colocar a medida da sua fé na palavra. Esta é parte do propósito. Deus desenha Abraão e diz assim, Abraão, você vai ser uma bênção. Olha para o céu, este é o propósito. Olha para as estrelas. Ele disse, é isso que eu quero que você alcance. Deus te mostra o que você tem que alcançar. Quantos estão aqui nessa manhã, tem que alcançar algo na sua vida? Deus está dizendo, é isso que eu criei você, com esse propósito. Só que Israel se esquece de Deus, se perdem a sua identidade, vivem na estabilidade. E olha, a Bíblia diz que eles precisavam recordar do como Deus era. E aí o profeta vem e diz, olha, o Senhor já fez isso, o Senhor fez aquilo, eu quero lembrar o que Deus já te deu, eu quero lembrar o que Deus já fez na tua vida, a trajetória da tua vida, olha onde você se encontra, olha o que Ele já fez, olha o que Ele já lhe proporcionou, olha como Ele já te deu estabilidade, olha por onde você já foi, filha, olha, já te levei para o mundo inteiro, olha o que eu já fiz com a tua vida. Você lembra o dia que você chegou aqui um trapo, você chegou aqui rejeitado, você chegou aqui sem nada. Deixa eu lhe lembrar, eu te levantei, eu abri portas. Sabe como é que estava a tua casa? Você está lembrado? Pois eu abati o teu inimigo quando você me ouviu. Você lembra quando você estava com aquela enfermidade? Pois é, eu dei ordem para o anjo entrar dentro da tua casa. Você lembra quando você estava perdido numa decisão? Pois é, eu te dei claridade, eu abri os teus olhos. Você está lembrado daquele dia que você estava em desespero e eu te levantei e eu te coloquei em pé? Pois é, eu quero só te recordar. Você lembra quando a tua casa ela estava caída? Eu fui lá e coloquei um novo alicerce. Você lembra quando a enfermidade terminal chegou lá e eu disse, eu termino com essa enfermidade? Você está lembrado? Era mais ou menos isso que o profeta vinha levantar o povo de Israel. E Isaías 43, verso 1 diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou, Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou. Você vai falar o teu nome. Vamos todos falar. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Itamar, que te formou, ó Itamar. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu.
Ele que te dá estabilidade. É Ele que te dá fortaleza. É Ele que te dá vida. É Ele que te dá segurança. Não são pessoas. Não corra atrás de políticos. Não conte com uma sociedade que venha te apalpar. Não conte com gente. Conte com esse que te desenhou. Conte com esse que tem um manual. Ele te formou. Ele sabe os detalhes do teu corpo. Ele sabe. Deus queria derramar o seu amor, por isso Ele escolheu você. Receba esse amor incondicional. Juízes capítulo 6, verso 10 diz assim: e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Acordem, sou eu o teu Deus, sou eu a sua segurança. Volte para esta segurança. Sou eu a tua herança. Se você quer alguma coisa, se você quer herdar, sabe o que vai acontecer, querido? Se você quer herdar alguma coisa, volte-se para a obediência. A desobediência era um problema sério. E o profeta está dizendo, a desobediência era um problema sério. E aí eles queriam dizer que Deus era o problema. Não obedeceram a Deus. Os inimigos prevalecem. As enfermidades chegam. As dúvidas chegam, a instabilidade chega. Quando nós estamos em uma área da nossa vida aberta, uma questão aberta ainda, as coisas entram, querido. Quando estamos aí lerdos no perdoar, lerdos numa vida de santidade, lerdos em algumas coisas, em posicionamentos que são básicos para a nossa vida de entendimento, a nossa vida fica complicada. Nós é que complicamos. Não fizeram o que Deus queria. E aí disseram, Senhor, mas os midianitas, nós sempre quando estamos errados, nós queremos culpar alguém, concordam? É verdade ou não? Eu queria a participação de vocês, é ou não é? Quando nós estamos errados, a primeira coisa que vamos fazer é culpar alguém. Sempre vamos culpar alguém, querido. Mas Deus disse, eu já livrei vocês de outros problemas, maiores do que esse. Deus já te livrou de coisas maiores, não livrou? Livrou ou não livrou? Então esse problema às vezes que te aflige aí, não é nada. Volta para os pés do Senhor. Só que o Senhor está dizendo, a solução do problema, eu vou apontar agora. Deus aponta a solução do problema. Ele disse, a solução está em você. A solução não está fora de você. A solução está em você. Se você se arrepender, se você se voltar, você vai comer o melhor. Se você se posicionar, a solução não está nem em Deus. A solução não está no outro. A solução começa em você. Quantos estão aqui nesta manhã e querem ver essa glória na sua vida? Então eu vou dizer, o que está errado, Deus te manda dizer, a solução já está em você aí. Receba isso na tua vida. Pastor, mas eu achei que era minha esposa o problema. É você. Verso 11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita, e Gideão, filho, que estava malhando trigo num lagar para se salvar dos midianitas. Estava escondido, medo, vida de esconderijo. Querido, sempre quando estamos em pecado, estamos escondendo as coisas de Deus. Estamos escondidos do Senhor. O que aconteceu, filho? Juízes capítulo 6, verso 11. O pecado sempre vai nos esconder. 11, filho, 6, 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. E a Bíblia diz que, a Bíblia fala, filho, 11, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder. Vivia escondido, até para comer. Que situação. Sabe, às vezes a situação da nossa vida é que nós ficamos escondidos. Sabe quando você deve ir na padaria
você passa lá do outro lado, já fez isso na vida, e começa a comprar na outra padaria. E aí você está devendo naquela padaria, você, senão eu tenho que arranjar outra. Passa escondido. E o pior, que quando você está andando na rua, se depara com o dono da padaria, e você está entrando na outra padaria. Que situação. Quantos já passaram por isso? Situação de dor, por causa do pecado. Mas Deus tem um propósito com Gideão e diz que com ele, Deus tem um propósito com a tua vida. Você não precisa andar escondido por aí. Você vai andar de cabeça erguida em nome de Jesus. O Senhor se apresenta a ele está vivendo por causa de um pecado de uma nação inteira. Quando Deus te criou, Ele te criou para ser uma pessoa valente. Ele não te criou do jeito que você se olha. Sempre há algo dentro de você que Deus, a Bíblia diz que Ele te coroou de glória. Ele te coroou com força, com poder. Por isso o Salmo 8, verso 5 fala que o Senhor te pôs força dentro de você. E aí, como um homem que está malhando trigo, escondido, Deus o chama de valente. Como é que um homem que está falido em tudo, num buraco, numa caverna, Deus diz: meu, achei você. Você tem a identidade falsa, Gideão. Aqui está dizendo que você é um homem valente. Deus desperta o chamado daquele homem. Chama aquele homem daquele momento da mentira. Deus começa a fazer ele pensar diferente. E a Bíblia diz no verso 13: mas Gideão lhe respondeu: Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio isto? Sabe o que Gideão estava falando? Está falando igual você. Por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é Deus e você está aqui nesta manhã. Por que as coisas acontecem na minha casa? Se o Senhor é Deus. Está culpando Deus? Senhor, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Mas ele esqueceu que uma coisa mínima estava derrotando eles: os midianitas. Na realidade culpamos a Deus, porém ele, o Senhor está dizendo: você é a solução. Fala para o teu irmão: você é a solução. Deus está dizendo para você que a solução que você estava querendo nessa manhã não está fora de você, está dentro de você. Talvez essa seja a palavra rema para muita gente aqui nessa manhã. Talvez seja a palavra rema para a tua casa, para a tua família hoje. Que a solução de tudo que você está atravessando está dentro de você. E muitas pessoas estão em volta de você. Mas a Bíblia diz que quando você é despertado, toda a tua casa será despertada. Toda a tua família será tocada. Quando você se levantar, o Senhor só levanta um homem, só fala com um, só com Gideão. Ele não fala com a nação de Israel inteira, ele fala com um. Sabe, às vezes é um da tua casa. É só você, mulher. Sempre será só você, porque Deus te levantou você. Deus não levantou aquele banana, nem aquela banana. Levantou você. Às vezes é só você, homem. É só você dentro da tua casa. Às vezes é só você, filho. Para de reclamar. Deus está dizendo que é você. Você foi desenhado com esse propósito para levantar a tua casa, não para desabar a tua casa. Receba isso em nome de Jesus. Gideão foi chamado para libertar. Foi só ele, não foi a nação inteira. E aí Deus disse: levanta um exército agora. Mas eu falo só com você. Deus não falou com o exército. Sabe, Deus fala só com você dentro da tua casa. Não fica aí reclamando: ai, só sou eu, pastor, que hora, ai. Grandes coisas. Minha irmã, você foi feita para isto, só para ser a libertadora da tua casa, a intercessora. Ai, dá glória a Deus. Ai, mas que peso. A Bíblia diz que é para você entregar para o Senhor. Fica com ele peso, então, para de ser burra. Tem mulher que é burra. Ai, pastor, o diabo está me atacando. Sempre vai te atacar, mas ele já é vencido.
Amém? Está aqui? Alô? Fala para o teu irmão, você tem que descobrir o teu propósito. Sabe por que você trabalha nesse emprego que você está? Porque você é o libertador daquele lugar. Sabe por que você está na direção desse lugar que você está? Porque você tem uma função e um propósito de Deus ali. Você tem que descobrir isto. Senhor, o que o Senhor quer aqui? Quem é essa família que o Senhor quer que eu levante? Quem é a família que o Senhor quer que eu liberte? Senhor, os meus queridos dentro da minha casa, eles têm que se salvar. Senhor, eu não vou abrir mão disso. Eu quero todos os meus filhos na tua presença. Eu quero os parentes, eu quero todos. Eu quero toda a minha família. Eu não quero que nenhum se perca, como diz a tua palavra. Senhor, o Senhor colocou um monte de gente na minha mão. Qual é o teu propósito, Senhor? Quando a gente faz o que Deus manda, nós podemos descansar que tudo que nós estamos envolvidos é Ele que vai controlar. Irmão, certos carros foram desenhados para certas velocidades. Você foi desenhado para uma velocidade específica. Anda nela. Esses dias eu fui comprar um carro lá em São Paulo, peguei o carro, vim embora. E o carro, ele é bom, ele corre muito. Mas eu sou um homem que eu tenho limites além daquilo que coloco. Eu não sou limitado por nada. Eu sou limitado por Deus. Tenho que obedecer a lei, né, irmão? Mas estava chovendo e eu gosto de andar um pouco mais rápido. Mas quando chegava num certo limite, o carro apitava. Bi, 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 bi. Não passava. Eu disse, mas que trem? O troço chega a 200, não passa de 140. Disse, meu Deus, a estrada está livre, Senhor. Aí liguei para o cara e disse, como é que tira esse negócio? E tem que ir na fábrica, mandar a chave para a fábrica para desconectar pela internet. Eu disse, que isso, gente? Mas tem horas, irmão, que se precisa para ultrapassar uma velocidade mais adequada. Que sempre tem alguém correndo mais que a gente. Irmão, não me leve a mal, viu, tenente? Estava chovendo, né, irmão? Eu estava a 140. Pois é, mas eu me sentia tão seguro. Os anjos do Senhor estavam ali, irmão, me avisando, abaixa, vai menos. Ah, não. Bip, bip, bip. O carro morria, irmão. Era um trem. O que eu quero dizer para você? Há coisas que foram desenhadas. Você foi desenhado para uma função de vida aqui nesta terra. Você está me entendendo? E algumas coisas querem te limitar. As pessoas põem limite em você. Quando não, é você que começa a se limitar com o pecado. O pecado vai parando. A velocidade era para você ir a tanto. E você não pode ir. Como disse a minha irmã, a Denise estava lá na Alemanha, ela disse, pastor, lá tem uma pista, autopista eles chamam. E a velocidade, você pode ir à vontade nela. Eu disse, nossa, é lá que eu tinha que morar. Você acelera. Por quê? Porque foi criado para aquilo. Deixa eu lhe falar, você foi criado por uma função. Se você estiver fora dessa função, você não funciona. Tua vida não avança, você se sente frustrado. Por isso que eu vejo tanto cristão com a cara triste que dá dó. Fala para o teu irmão, Satanás não quer que você cumpra o propósito de Deus, que você foi criado. Quantos estão aqui ainda nessa manhã? Juízes 6, verso 14. Israel abandona o Senhor. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse, vai nesta tua força. Que? Meu irmão, se eu falar para você, se Deus te falar aqui dessa manhã, vai na tua força, o que você vai falar? Senhor, tu sabes que tipo de força que eu estou aqui. Eu estou um caquinho. Senhor, eu estou aqui no bagaço. Eu estou aqui no fim do fim. Eu não sei como é que eu estou em pé. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta força. Gideão, não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, sou pobre, sou coitado. A baixa autoestima dele estava terrível.
Vou falar esta noite sobre isso. Vou falar sobre Isaías 53, verso 2. Jesus, ele trabalhou isso tremendamente. Pessoas que se sentem complexadas por tudo. Sua estima altera toda hora. Sua imagem está deformada. À noite nós conversaremos sobre isso. Mas ele diz: Senhor, eu sou menor. Estou aqui escondido. Quem sou eu? Mas só que o Senhor te fez com uma força para você enfrentar circunstâncias e não parar nelas. Use a força que Deus tem te dado. Não use a força que você acha que tem. Use a força e a habilidade que Deus já te deu. Deus te deu uma força para você alcançar coisas. Só porque levantou alguma coisa no meio do caminho, você está aí com a cabeça baixa. Só porque você ouviu uma palavra de alguém, você desanimou. Que tipo de cristão você é? Querido, o Senhor te deu uma força. Você imagina se eu tivesse que parar por palavras que as pessoas falam a meu respeito, por olhares. Queridos, eu não prego para você me amar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sei que muitos aqui me amam, outros me amam e outros me toleram. Mas eu não prego para você me amar mais. Eu prego o que o Senhor manda eu falar. Só isso. Eu não vou parar, porque se você me ama ou não me ama. Não permita isso que entre dentro do teu coração. Há também os projetos que Deus te deu. Você tem um propósito. Sabe por que você vai casar com esse tipo de gente? Porque você será o libertador daquela casa. Você será a ponte de bênção para muitas pessoas. Sabe por que você vai casar com aquele rapaz? Porque Deus, Ele tem um plano e um propósito desenhado, com um fim definido. Está aqui nessa manhã? Diga amém. Qual é a força? Com que força você está contando? É com o teu braço? É com a tua administração? Ou é com a força de Jeová? Ou é com a força de Deus? Querido, volte-se para o Senhor. Há quanto tempo você não levanta, não vai para a palavra, não dobra o joelho e não tem um relacionamento com Deus? Não dá tempo, pastor. Então a tua força não é a do Senhor. E você vai viver dias de fracasso. Deus, quando eu pego essas crianças aqui na frente e levanto, querido, hoje eu chorei porque essa criança, a primeira do Juninho, às vezes é um acidente de percurso, ninguém projetou nada. Essa criança entrou no mundo e às vezes ela nasce com essa cabeça: olha, eu fui um acidente. Não, Deus se criou com um propósito. Não teve acidente nenhum. Deus tem um plano para a tua vida. Ainda que você tenha nascido numa casa pobre, ainda que você tenha nascido numa família que não tem nenhum recurso, ou uma família que tem muitos recursos, não importa aonde você nasceu com um propósito, com um plano e um propósito para cumprir aqui nesta terra. Não deixa ninguém te frustrar nisso. Eu estava como Gideão, irmão, nasci numa casa pobre. Levante e mude. A solução está em você. Não está nem em Deus. É você que precisa levantar. Eu digo que eu me levantei e disse: Jesus, entra na minha vida. Eu tenho um compromisso eterno contigo. Eu nunca mais botei droga na minha boca. Eu nunca mais andei nos caminhos que antes eu andava. Nunca mais. Obedeci o Senhor. Isso não quer dizer que eu não escorreguei. Mas a Bíblia diz que o justo ele pode cair, mas ele não fica prostrado, ele fica em pé novamente. Porque eu sei que há um propósito desde o ventre da minha mãe com a minha vida aqui nesta terra. Você sabe disso? Então levante-se e mude a direção da sua vida. Pare de ficar choramingando, porque disso, porque daquilo. Deus tem um propósito. O que você está para alcançar é ilimitado. Por que está vivendo
Qual é o motivo da tua vida? Meu irmão, eu não entendo. Quando o Senhor chama Pedro, as pessoas, não, mas ele era um grande pescador. Era uma porcaria, nunca vi ele pescar nada. Ele era um homem frustrado, pescador frustrado. Jesus encontrou ele, não tinha nada na rede dele. Ele só teve alguma coisa depois que ele lançou a rede na ordem do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Vai, olha a vida de Pedro aí, vasculha aí, meu irmão, pra você ver, você vai ficar assustado. Pedro era um quebrado, falido. Ele, João e a turma dele não pescava nada. Ah não, Pedro era um grande empresário. Quem está falando isso é bobagem. Pedro era pescador, mas toda vez que o Senhor encontrou, ele estava no pau da goiaba. Deus tirou ele de lá. Deus falou, Pedro, agora você vai andar naquilo que você foi desenhado para fazer. E a vida dele começou a dar certo. Você vai ser pescador de homens. Meu irmão, você sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque se você fizer o que Deus quer que você faça, descobrir a vontade de Deus, a tua vida começa a funcionar a partir da tua decisão. A solução da sua vida está em você, não está fora de você. A solução de toda a tua vida, Deus está mandando dizer que já está dentro de você. Não saia disso. Deus te pega nessa manhã e te responde as questões mais intrigantes do teu coração. Sabe qual é o propósito de Deus para a minha vida e tua vida? Conhecer a vontade dEle. Enquanto você não conhecer a vontade de Deus, sua vida não funciona. Gideão, levante aí. Ele vai e levanta um monte de gente. Gideão é muita gente. Porque ele começou a entrar na dimensão do propósito. Ele sai. Ele começa a agir. Aí Deus disse, não filho, eu vou te dar detalhes. Eu vou te dar estratégia para você ficar só com uma turma. E a Bíblia diz que um só homem derrubou todos os midianitas. Um só. Gideão foi com 300 homens para bater 135 mil pessoas. Sabe por quê? Quando estamos dentro do propósito de Deus, nós alcançamos coisas ilimitadas a nível humano. Você vai se assustar se você se entregar completamente a Deus. Eu deixo essa palavra e paro aqui porque eu quero continuar. E à noite eu quero falar sobre essa coisa, desse propósito, quando nós não sabemos. O propósito de Deus, nós sempre estamos nos comparando, sempre estamos nos olhando. Ficamos deformados à toa. Vamos nos deformando. Não é o diabo, não é o mundo, o problema é a gente. Olha para dentro de você. Deus te chama nesta manhã para você seguir o propósito que Ele te criou. Conhecer a vontade dEle em todos os detalhes para a tua vida. Ele vai te responder. Você não é acidente. Ninguém é acidente. Deus queria que você estivesse nesta manhã aqui, porque esse sermão eu não vou repetir. Deus, talvez uma palavra, Deus te deu aqui como rema nessa manhã, uma só uma. Se agarra nela e serve o Senhor. Vou buscar o teu propósito. O Senhor me desenhou para quê? Eu sou libertador da minha casa. Eu sou libertador dessa família. Eu sou libertador nessa empresa. Eu sou libertador.
ainda que você ande escondido, ainda que você ache que a tua força não é na tua força, é na força que Deus pôs dentro de você, é na força de Jeová. Fique em pé, querido. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E diz a palavra de Deus em Juízes 6,16: tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Isso que está em pé, o Senhor manda te falar nesta manhã, preste atenção. Se você ouvi-lo e andar no propósito dele, tudo isso já está caindo na tua frente. Quantos recebem isso na sua vida? Mas é para acreditar mesmo. Se você creu, glorifica a Deus com as palmas.